Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Este é mais um encontro com Faustino Teixeira. O curso Faustino Teixeira chega à sua 61ª aula, aula de número 61. Impressionante, impressionante. Nem na academia tem curso tão longo. Impressionante, realmente, muito legal. Faustino, como está você? Graças a Deus, tudo bem? Muito animado para a aula de hoje. Talvez seja um dos temas que eu mais amo, é esse que eu vou falar hoje, né? Legal. Um dos que foi trabalhado com mais tempo, com mais vagar, e que representa um pouco o meu pensamento sobre a vida. Por isso que eu quis colocá-lo aqui. Depois já passou o meu período que eu falei de Zen Budismo no Paz e Bem, mas eu fiz questão de deixar um dia especial para esse itinerário. Eu orientei uma tese de doutorado da Mônica Ortegas, que falou aí sobre o tema, e foi uma tese muito bonita, defendida já. E o boi e o pastor, a partir daí nasceu essa minha paixão pelo boi, né? Que está no Sertão Grande, Sertão Veredas também, né? Isso. É muito legal. Vocês vão ver que é muito legal. Muito bom. Gente, boi e pastor, jornada de espiritualidade, meio estranho, né? Vocês vão ver só. Segura aí que vocês vão ver o que vai acontecer aqui hoje. Quero saudar todo mundo que chega para esse nosso encontro. Deixa eu começar aqui. Está aqui a Jussara Bueno, já na sala aguardando. Olha, ela chegou bem cedo. Nosso encontro começa pontualmente toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. A Jussara entrou na sala de aula. Deixa eu ver aqui, 4h39, ficou 20 minutos batendo papo na sala de aula, né, Jussara? Muito bem chegada, muito bem-vinda, muito legal. Esse programa está sendo transmitido ao vivo, então, dia 2 de setembro, quando entrar setembro, entrou setembro. Quarta-feira, às 5 horas da tarde, com retransmissão nesta quinta-feira, dia 3, pela Pós TV 247, a partir de 5h30 da manhã. E aí fica disponível para vocês, para quem quiser assistir o tempo todo, tanto no Paz e Bem, quanto na Pós TV 247. A diferença é que no Paz e Bem tem uma playlist organizada, você encontra toda a série organizadinha do curso do Faustino, tá bom? Heloísa Bortoli chegou também, Maria Evelise Araújo Pontes, Marcelo de Mello, já na sala de aula também. Salve, comunidade Paz e Bem, Mauro Faustino, Rosilei Costa Papi de Agnoli, mandando Paz e Bem. Um professor aqui na sala de aula, Sibélio Cefas Pereira. Tivemos com ele semana passada, foi maravilhosa a aula dele, né, Faustino, sobre o grande Thomas Merton. Diego Arthur Wust, olha que cidade interessante. Deixa eu ver, vou até chegar perto para ver se eu não estou lendo errado. São Sebastião do Caí, C-A-I-Y, Caí, de queda. São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Que nome? Regina Parenza, manda boa tarde de Porto Alegre. Josenira Rodrigues, a nossa Carla Pavão, protagonista fundamental do Paz e Bem. Cecília Vaz, Ana Prado. A Carla dizendo que adorou a Rita Lee com a Frida Kahlo no cenário do Faustino. Todo mundo presta atenção nessas duplas aí. Marília Tosi, Maurício Goulart, Rogério Zaia. Gente, vão chegando, todo mundo sinta-se muito bem recebido e recebida para esse nosso encontro. Deixa eu fazer um aviso preliminar, que eu retomo ele no final desse nosso encontro, no final da aula. A partir da quarta-feira que vem, nós temos 3 aulas consecutivas com dois professores, o Faustino Teixeira e o Pablo Beneito. Pablo Beneito vai falar diretamente da Espanha para nós, vai falar numa super boa, num portunhol muito amigável. Serão 3 aulas sobre o sufismo. No dia 9, uma visão geral sobre o sufismo, e depois 2 aulas sobre a perspectiva de Ibn Arabi. Imperdível. Na verdade, como sempre, a gente tem mini cursos dentro do grande curso de espiritualidade do Faustino Teixeira. É isso, né, Faustino? Isso, e estou muito feliz também. Eu tenho que entrar em contato com ele para ver se ele não esqueceu, né? Mas acho que ele não esquece, só que ele é bem arrumadinho. E também ontem eu conversei com um grande poeta carioca, muito amigo, Alberto Pucheu.
Ele que está organizando a leitura do Grande Sertão Veredas. Convidei ele para o Paz e Bem em 2011. Faz muito bem. E ele aceitou na hora. Vamos falar os dois sobre Leonardo Frois, que é um tradutor de Merton, um grande poeta, grande tradutor, que largou tudo e foi viver no meio do mato, numa casinha simples em Petrópolis. Nossa, que maravilha. Quem sabe até a gente consegue trazer mais à frente o Leonardo Frois. Está na programação de 2021. 2021, ano que vem. Eu, Mauro Lopes e o Alberto Puxeu. Procure Alberto Puxeu. Alberto Puxeu. Alberto, fantástico esse cara. Procure Alberto Puxeu no Paz e Bem. Tem um Paz e Bem do sábado, uma escolha conjunta do Faustino Teixeira com a nossa Sumaia, uma poesia dele maravilhosa sobre mergulhar no mar. Estou sem... É linda, linda poesia, linda poesia. Bom, tá bom. São lindos, né? São lindos. São lindos. O Boi e o Pastor. Está aqui no começo da primavera, né? Uhum. Eu adoro a primavera, eu detesto agosto. Passou agosto, passei incólume em agosto, né? Eu estou completando 70 dias do pós-transplante, né? Quer dizer, foi uma caminhada são 180 dias, mas estou muito bem. E muito feliz com a primavera. Os meus ipês estão todos floridos aqui em casa, né? Tem um ipê para... Queria levar minha mãe para tirar uma fotografia junto aos ipês, mas ela não está podendo sair, ela está mais caidinha, muito caidinha esses tempos. Mas os ipês estão floridos. Isso é muito... Aqui em São Paulo também, nossa, como as cores são lindas, lindas com os ipês aqui. As minhas, eu ia botar hoje no Facebook, não deu tempo ainda, mas eu tirei as fotos dos meus ipês com a minha máquina nova. Inclusive, eu tirei foto da Lua. Nunca tinha tirado uma foto da Lua pertinho, assim. Legal. Fiquei emocionado, botei também no meu Face. Estou sendo o homem da Terra e da Lua, do céu, mano. Maravilha. Essa foto eu não vi hoje, vou ver depois. Mas não, já botei mais tempo um pouquinho, né? Tá bom. E gostei das palavras aí da Carla Pavão, né? Hoje eu esqueci de pegar, mas eu tinha comprado numa artesã aqui de Juiz de Fora a Frida Kahlo, a Mafalda e o Círio de Câncer em crochê, bonequinhos de crochê lindos, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, ou então ao final dessa aula aqui, que também... Eu adoro essas coisinhas, né? Eu sou apegado. Ao contrário do que o budismo manda, eu sou apegado ainda às coisinhas, né? Maravilha. Bom, então é uma alegria falar desse tema. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, Mauro? Esperando a aula. É um tema que me provocou muito. Eu vou tentar falar de novo pausado, sem alterar muito o tom da voz. Eu estou aprendendo. Eu perguntei ao meu irmão Francisco, Chico Teixeira, que é o meu maior crítico. Foi a única pessoa que me disse que eu estou feio para burro, careca. Até conversei com ele sobre isso. Todo mundo está falando, não está criticando muito minha careca, não, mas você foi o único. Eu falei, mas é mesmo, tem que crescer o cabelo. E eu estava comentando com ele dessa experiência toda, né? Ele também passou por uma experiência difícil ano passado e eu esse ano, né? E ele sempre me deu os toques muito bons aqui no Paz e Bem, porque diferentemente do Mauro, que é um expert de comunicação, eu fui aprender comunicação no Paz e Bem, né? A falar assim, televisão, vídeo, mas ainda tem que melhorar, falar mais pausadamente, né? Como o Sibelius na semana passada, calmo, tranquilo. Mano, tua prosa é muito envolvente, é uma delícia. Bom, então esse tema me tomou muita energia, porque eu dei uns 4 cursos sobre Zen Budismo na universidade. O meu livro de Zen Budismo já está pronto, a capa também está pronta, muito bonita. Eu ia até mandar a capa para o Mauro, esqueci, feito pela Ana Cunha, que terminou as 3 capas, né, do cristianismo, que o livro já saiu, do islamismo, que vai sair no segundo semestre, e do budismo,
que já está pronto também, já está na editora, já está em fase de edição. Então, elas são 3 capas que se comungam. Eu botei no meu Facebook uma postagem das 3 capas juntas, que fazem realmente, é o mesmo personagem que atravessa as 3 místicas. Eu achei isso lindo dela, né? Ela conseguiu captar. Ela leu os livros antes de fazer os desenhos. Ana Cunha, que é minha prima de Belo Horizonte. Queria muito incentivar vocês a conhecerem os trabalhos dela na internet, são lindos, né? O Instagram dela é maravilhoso. E ela, então, concluiu esse trabalho que eu tinha pedido ela para fazer hoje, esses dias, né? Então, esse tema em particular faz parte do livro do Zen Budismo, está lá, no livro novo, né? E que me toca muito, particularmente. Ele trata de 10 imagens antigas, remontam lá ao século XII. Quer dizer, são imagens do budismo chinês, do Shan, né? É difícil até falar da autoria dessas imagens, porque você tem várias versões, você tem versões da história com 8 imagens, tem versões com 10 imagens. Eu escolhi a versão de 10 imagens, que são atribuídas ao monge e pintor, essas que vocês vão ver, ao monge e pintor Shubun, que morreu em 1460, século XV. E que vem acompanhadas de comentários. Você tem as imagens e os comentários, que são bem difíceis, né? São comentários assim quase que pré-iniciados. No meu texto eu aproveito algum desses comentários. E os comentários foram em prosa, são de autoria de Zekai Shujin, que morreu em 1405. Quer dizer, essa composição, então, das imagens e dos comentários para explicar o quê? Para explicar uma iniciação à prática da meditação. Por isso que está muito presente aqui nesse dia de hoje o José Carlos Michelazzo, que é alguém que trabalha também muito com essas imagens, né? E está presente também alguns membros da Escola de Kyoto. Eu acho que eu não falei ainda da Escola de Kyoto no nosso programa, né? Eu acho que ainda não. Mas eu vou colocar na lista para 2021, porque é uma escola muito importante de pensadores japoneses que dialogaram com Heidegger. Muitos fizeram um curso com Heidegger, com a filosofia alemã, fizeram suas teses ou com Heidegger ou com Eckhart, comparando a tradição Zen com a tradição da filosofia ocidental. E um deles é o Shizutero Ueda, que eu sou apaixonado por ele, é baixinho, vocês põem na internet, Shizutero, com Z, Ueda. Ele é muito bonito, se você conseguir achar a imagem dele, Shizutero Ueda, para o pessoal ver quem é esse. Está vivo ainda, né? Já mais velho, mas é um grande pensador. Escreveu esse livro aqui, que é um livro fantástico, né? Zen e Filosofia. Tem essa aqui é a versão espanhola, porque não tem nada dele em português, a não ser artigos. Um artigo. Até trouxe o artigo aqui, não sei. Um artigo do Eda. Eu tinha botado aqui na minha mesa para eventualmente utilizar hoje, mas eu acho que não vai precisar. Tá, estou com ele aqui. Então, é um tema que, a partir de imagens, trabalha o itinerário pessoal da busca de si mesmo. Como é que se dá a busca de si mesmo? Esse é o tema. É o tema querido da Escola de Kyoto, sobretudo do Shizutero Ueda, né? E que vai falar como é que é o processo que leva ao despertar. Tão difícil isso, né? Cada vez mais. Eu estou muito apaixonado agora. A Carla Pavão vai gostar, que a Carla Pavão me acompanha muito e a gente se interage no Facebook. Quando eu ponho letra de música, ela vibra, né?
Carla Pavão vibra. Hoje eu estou vendo os comentários aqui do lado, nunca consegui abrir. Primeira vez, levei 61 aulas para aprender a ver os comentários aqui, né, das pessoas. E eu tenho gostado muito do Arnaldo Antunes. Ontem eu botei uma letra dele que fala da morte, da vida, né? Que você leva a vida inteira para crescer e, de repente, você morre, né? Aí você chega no fim do dia e pergunta como é que é o fim do dia. Vejam as letras. Ele é um compositor muito diferente. Tem um livro dele bonito, da edição da editora Azougue, dos encontros, onde ele fala. Ele é um grande compositor, uma figura meio da Tropicália, assim, o jeito dele, né? Mas muito inteligente. Ele fez parte dos tribalistas, né? Mas eu tenho me dedicado um pouco a ouvir com mais calma, ler com mais calma as letras dele. Tem uma letra linda dele também, que fala sobre socorro. Essa eu vou botar hoje à noite no Facebook, né? Alguns trechos dessas composições, né? Então, esse tema aqui das figuras é um tema que me toca muito. Desde que eu entrei em contato com essas figuras, através deste livro, tem um longo artigo do Ueda sobre os 10 comentários, e tem um programa no YouTube que me ajudou muito, que é uma palestra em italiano, simultaneamente em italiano e japonês. O italiano comenta as figuras e o Shizutaro Ueda comenta em japonês. E é bem traduzido tudo, né? Quase 1h30 de YouTube. O Boi e o Pastor, comentado pelo Ueda. Aí não é o Faustino, não, é o Ueda. Eu vi, impressionante, eu vi. Chegou a ver? É maravilhoso. E o italiano é maravilhoso. Eu adoro a língua italiana. Eu acho que é uma das línguas que eu mais amo, o italiano, né? E agora está tendo, para quem se interessa, festival de cinema italiano na internet, né? Na televisão. Estou assistindo os filmes e sempre muito encantado. O italiano é uma língua muito bonita. E tem esse diálogo feito na Itália com o Ueda sobre as figuras. Bom, então vamos a elas, né? Vamos. A primeira figura que o Mauro... Luciano, deixa eu te falar, tá com um problema aqui, esse nosso StreamYard, ele traz esse problema. Às vezes, quando você vai abrir uma imagem, ele trava tudo. Eu fiquei boa parte do tempo você falando, eu estava travado, mas estava te ouvindo aqui pelo celular. Então, eu vou colocar, para evitar que a gente tenha um problema na transmissão... Eu tenho aqui, eu posso mostrar aqui. Eu também, né? Porque aqui eu estou com livro, você não está com livro, você não está com a minha imagem. Eu tenho as imagens que você mandou. Aqui é a primeira imagem. Espera aí, deixa eu botar só você na tela. Não, essa é a segunda imagem. É a segunda. Primeiro essa aqui. Isso. Espera aí. Tá? Legal. O que é essa primeira imagem? Na série de imagens que se seguem, nas 10, isso, aí, essa imagem. Aí, você também está colocando bem claro. Isso, ficou lindo. Não vou nem usar o livro, não. Você vai usar. Eu vou mostrando aqui. Isso. Mas não precisa deixar, não. O pessoal vê e pronto, uma vez. Pronto, tá bom. Na série de imagens que se seguem, você tem 2 personagens, o boi e o pastor. Aliás, a monja Cohen fez um livro também sobre essa temática, tá? Feito para as crianças. Está publicado em português. Sobre o touro e o pastor. Ela fala, porque você pode chamar de vaca, pode chamar de boi, pode chamar de touro, né? Ela fez um bem bonito também, ilustrado. Minha amiga querida, Monja Cohen, que faz a apresentação do meu livro sobre zen budismo, ela que faz.
Ela gostou tanto do livro que ela quis encomendar 100 livros de uma vez, vai dar para os iniciantes dela. Ah, que maravilha! Sei, o jeito que eu tenho de escrever, eu não sou do Zen budismo, porque eu não sou budista, né? Eu sou um cristão que se mete a falar de Zen budismo com alegria, né? Muita alegria. Nós somos cristãos das fronteiras, né? É bonito isso, lidar com as fronteiras, todas elas, né? É o que você está fazendo lá no Giro das 11, de forma tão bonita também, né? Botando a diversidade assim à disposição. Tão lindo isso, né? Botar a diversidade à disposição. É isso aí. Do olfato, do paladar, né? do tato. Né? Bom, então a primeira ilustração é a que mais remonta à filosofia, né? A filosofia. Nós temos só o pastor, sozinho. Um pastor perdido. Perdido no mundo, como todos nós, né? Nessa pandemia, eu estava lendo uma reportagem ontem dizendo que o número de pessoas deprimidas e pessoas com pânico e do aumento do número de atendimentos em clínicas psicológicas, psiquiátricas, por causa das depressões, aumentou muito na pandemia. E vai aumentar muito na pós-pandemia, porque as pessoas estão reclusas muito tempo, pedindo socorro. Por isso que eu falei da música do Arnaldo Antunes, que chama Socorro, ele pedindo socorro, né? Então, aqui você tem alguém perdido. Como todos nós estamos perdidos, né? Que começamos a dar os primeiros passos na caminhada da vida, né? Ou na caminhada da meditação, né? Da experiência. Então, aqui é a imagem de um pastor que inicia a sua busca. É um momento inaugural da busca. Quando você ainda está perdido, disperso, você não tem ainda referencial de apoio, você não tem horizonte. Né? É como a caminhada do ser humano, né? Está lá sozinho, sem saber. Tem nada, solidão. Né? Aparece inicialmente, então, uma questão fundamental em torno de algo que escapa ao sujeito e que não foi detectado por ele. A pergunta, por que eu estou aqui? Né? Eu coloquei no Facebook esses dias, e vou guardar para o dia do encontro com o Pondé, dia 7 de outubro, uma reflexão feita pelo ex-superior dos dominicanos do mundo, né? Timothy Radcliffe, que fala sobre o profeta Elias. É lindo o texto que está no EHU. E faz justamente essa pergunta, por que você está aqui? Né? O Elias entra para a caverna, depois vê o barulho do trovão, Deus não estava no trovão, Deus não estava na tempestade, Deus estava no silêncio. A tradução que ele faz da brisa suave é silêncio, né? Um silêncio sereno. Né? É no silêncio sereno que você encontra o mistério. Essa eu falei, essa eu vou guardar para o Pondé, que está, aliás, o Pondé está dando um curso sobre o Antigo Testamento, né? Ou o Primeiro Testamento. Uma pena que é um curso meio puxado, um pouco caro para você fazer. Eu mesmo não fiz. Só estou ouvindo alguns detalhes. Ele gosta muito de trabalhar os grandes temas do Antigo Testamento. Então, é o início de uma indagação. O pastor começa a indagar. O início da busca do verdadeiro si mesmo. Para utilizar uma expressão de Jung, né? Você tem o si e você tem o si mesmo. O si é o pastor, o si mesmo é o boi. Então, no fundo, é o pastor em busca do boi, né? Quer dizer, é o eu, o si, em busca do si mesmo. Esse é a grande metáfora que está presente nesse texto. Então, você
está agora nesse primeiro quadro diante de uma pergunta, a primeira pergunta que você faz na sua existência, ou a grande primeira pergunta que você faz, quando você está lançado ao tempo. Me volta sempre a música do Gilberto Gil, né? Que eu tenho meditado muito sobre ela, sobretudo agora, nesse momento em que vive minha mãe, que o Gil fala que ninguém tem medo, a morte não ameaça ninguém, o que ameaça as pessoas é o morrer, né? Que é o sofrer no tempo, né? Nessa passagem, Então, mas desde que a gente começa a se colocar no tempo, a gente lança uma pergunta, e a morte vem junto, desde cedo, né? O Heidegger fala que a gente já começa a morrer quando nasce, né? É verdade, Mauro? É verdade. A entropia começa a agir na gente desde cedo, até que vai se firmando, como fala o Arnaldo Antunes, quando a gente chega no fim do dia e levanta as questões, né? O Mauro deve fazer muito isso, né, Mauro? Como é que foi esse meu dia, né? Mais um dia que se passa, é menos tempo que eu vivo, né? São perguntas. Então, a primeira imagem é uma pergunta que se faz, né? E você pode fazer uma grande pergunta ao longo da sua vida, e você pode passar a vida inteira sem nunca fazer uma pergunta. Você pode passar a vida inteira superficialmente, seguindo as regras da sociedade, as regras do mercado, e nunca morrer, quer dizer, nunca viver as grandes perguntas. Eu tinha um grande amigo filósofo, que é o Wilton Japiaçu, especialista em epistemologia, professor da PUC do Rio, que ele ficava impressionado com alguns alunos dele, que falavam que eram praticamente vegetais. Não estavam interessados em nada, em nenhuma questão. Levavam a vida assim, empurrados pela lei do mercado, pela lógica da existência, faziam aquilo que os pais queriam, né? Seguiam o caminho de todo mundo, sem levantar nenhuma questão. Você pode viver assim, né? Pode. Ou então você pode, de repente, em 5 anos, 2 anos, começar a fazer uma pergunta, e a pista de acesso à pergunta pode demorar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. A diferença entre esses dois grandes caminhos de vida, isso tem sido um tema bem forte para mim nos últimos tempos, né, Faustino? É que, se você vive essa coisa morna, você está morto em vida, na verdade, né? Está morrendo em vida. Se você se abre para a pergunta e para as perguntas, você está vivenciando o ciclo de vida, morte, vida o tempo todo, né? Então, porque a morte está aí, está dado. A grande questão é se ela vai te acompanhar como uma sombra ou se ela vai fazer parte dessa dinâmica da vida ao longo do tempo, né, Faustino? E cada pergunta renova a vida, né? E, portanto, a pergunta anterior ficou para a morte. Então... Como eu fui um estudante de filosofia muito influenciado pelo existencialismo, mais do que o marxismo até, né? Embora eu sempre tive um contato com o marxismo também, mas eu sempre fui um apaixonado por Sartre, por Heidegger. E o Heidegger sempre me colocou diante das grandes questões, né? E uma delas é a admiração, né? Essa primeira imagem você está aí... A primeira pergunta é admirar-se diante do mundo, né? Admirar-se diante da vida, né? O porquê surge da admiração, diz o Heidegger, né? Por que surge o porquê? A filosofia nasce a partir da admiração. Aí vem a segunda imagem, que o Mauro vai mostrar no celular. A segunda imagem também é muito bonita, né? E que vocês todos devem ter tido um momento onde viveram essa experiência da segunda imagem, que é... Enquanto que na primeira imagem, isso. Segunda imagem. Enquanto que na primeira imagem o pastor estava desviado
desviado de si mesmo, perdido na imensidão empoeirada. Isso faz parte do comentário dessa imagem, tá? Essa imagem de que estava perdido na imensidão empoeirada. Olha que imagem forte essa. Essa aqui, a primeira imagem, é isso que ela se refere, né? Essa é a primeira. Está perdido na imensidão empoeirada, né? Você está... Ao seu redor, você tem apenas o canto das cigarras entre as árvores. Primeira imagem. Num ambiente de névoa. Num ambiente de névoa. Na segunda imagem, o que acontece de novo? De repente, você vê uma pegada. É ali. Isso não acontece com a gente? Você vê assim, é ali o caminho. E se dá conta que ali, uma brecha, né? Uma brecha, surge um rastro. O buscador, no caso o pastor, percebe um rastro no caminho. Estou pondo aqui, ó, exatamente no rastro que ele vislumbra, tá? Isso. Uma alusão. Ele consegue encontrar as pegadas do boi. As pegadas do boi. Só as pegadas. Não tem boi ainda. Não consegue ainda discernir a autenticidade das pegadas, né? Vê só as pegadas, né? Depois de tanta aventura em torno de si mesmo, das questões iniciais, você lança uma frase, né? Você fala, são estes os rastros. Olhe. Isso é bem Hilke, né? Olhe, são estes os rastros. Quantas vezes a gente está na nossa vida, chega alguém para a gente, ou alguma coisa, algum livro, alguma pessoa querida, e fala assim, olha o rastro, te chama atenção para um caminho, né, Mauro? É isso. Eu ficava encantado vendo as imagens e lendo sobre as imagens, sobretudo com Eda, né? Essa coisa me pegou tanto. São esses os rastros. Olhe, não perca tempo, olhe para os rastros. Que é a atitude central do místico, né, Faustino? A atitude central do místico é menos o encontro e mais o seguir o rastro, né? É isso aí. Isso aí é a nossa vida. Eu vi uma coisa tão linda hoje na internet. Um cristão que foi numa cerimônia Hare Krishna e ele comenta a experiência dele no Hare Krishna e fala como é que pode aquele grupo de fiéis, a partir de um mantra simples, tão curto, conseguir tantas melodias e tanta beleza e tanta vivacidade, tanto entusiasmo. E ele comparou com a fila da comunhão, que é a coisa mais morta que tem, né? Mais passiva, sem alegria, né? E eu fiquei encantado com esse texto. Eu postei no meu Facebook, porque ele é muito bonito, né? E dialoga também com Krishna, que é o Krishna. Eu sou um apaixonado por Krishna também. Tem no meu oratório Krishna. E botei anteontem a imagem da mãe de Krishna pedindo ele para abrir a boca, e ele abre a boca e vê o mundo inteiro. Ela vê o mundo inteiro. Aquela coisa tão bonita, você abrir a boca e ter o mundo inteiro saboreado, né? Que coisa fantástica que deve ser isso, né? A gente só tem migalhas, né, da realidade. O Buda, o Krishna, né, conseguiu algo a mais. Então, na Eco 92, eu falei sobre a Eco 92 há pouco tempo, numa live do Zé, e eu ajudei a montar a liturgia da Eco 92 ao Krishna. Essa imagem. Tá no Facebook do Faustino, tá, gente? Então, se você quiser, vai lá no Facebook do Faustino, ó, 21 horas, faz 21 horas, então foi ontem, 7h40 da noite, e ele postou essa aqui, que na verdade é uma matéria do... Opa, aumentei demais. Que é uma matéria do Dom Total, que é um importante site
de Minas Gerais, site católico. Está aqui. O que redescobriu um cristão cantando Hare Krishna? Está aqui. Aí é o Krishna, é a imagem bonita do Krishna, sempre tocando flauta, né? Sempre tocando flauta, essa imagem. Eu tenho essa imagem aqui em casa, essa mesma. Eu tenho em bronze. Pesada, bonita, né? Krishna me ajuda muito, porque o Krishna é portador da alegria, né? Onde você vê Hare Krishna, você vê festa. Hein? Na Eco 92, um dos lugares mais felizes era onde estavam os Hare Krishna, dançando, cantando, né? Pode cair o mundo que você dança sobre os escombros, né? Bacana essa... Que é pouco morte do Mauro, né, Mauro? A gente aprende a cantar e a dançar sobre os escombros, para usar a expressão da Matilde Campilho, né? Que também está numa das orações declamadas. Isso. No Paz e Bem. Então, aparece o rastro. Às vezes, o buscador passa a vida inteira para encontrar o rastro, sem perceber suas marcas no mundo interior. Como Agostinho, né? Eu li há pouco tempo Agostinho, as Confissões, porque foi dia de Santo Agostinho, há poucos dias, né? E ele fala, eu procurava, lá no exterior, ele estava dentro de mim. É lindo. E eu botei um pedacinho das Confissões, número 10, onde Agostinho interroga as coisas da natureza sobre Deus. Onde está Deus? E cada coisa da natureza diz, Deus não está aqui, Deus não está aqui. Mas Deus se revela pela beleza das coisas naturais. Santo Agostinho. Está lá nas Confissões. Livro 10. Então, você às vezes passa toda a existência sem perceber essas marcas, esses rastros. Mas pode também ocorrer uma abertura em razão de uma situação. Eu sempre gosto de trabalhar isso. Um momento determinado que seja para vocês no mês de setembro. Para muita gente, né? Quem sabe setembro, junto com esses maravilhosos IPs. Aliás, eu chamei de IP o meu médico, né? Eu apelidei ele de IP, IP, porque ele é um iluminado. E vai estar aqui com a gente, né? Brevemente. Vai estar brevemente aqui com a gente. Então, em razão de uma situação, de uma alusão, de um acontecimento, de um ensinamento, de um encontro que se dá ao longo do nosso caminho, a gente pode também ser tocado por uma alusão e ser provocado a seguir os rastros do boi. É quando se coloca para o sujeito a importância, no caso do Zen Budismo, é quando você descobre meditação zazen. Mas aqui eu não quero ficar preso a esse ritmo, porque você faz zazen desde que você acorda até a hora que você dorme. Não é uma prática só, exclusivamente, que está naquele ritual. Por isso que eu não quero me concentrar nisso, porque a gente faz zazen de tantas formas, né, Mauro? Essa experiência interior. Né? E o zazen, dizem os grandes mestres zen, não é só o ser humano que faz. São todos os seres que fazem uma prática contínua. George, que fala o Dogen, né? Através da primeira indagação, você começa a tomar consciência que você faz parte de uma teia cósmica. Mauro gosta muito de falar disso também, né? Você toma consciência que você faz parte de uma teia cósmica, que é o grande tema de hoje, né? Hoje eu acabei de receber o livro do Ailton Krenak, que acaba de sair publicado. Não li ainda, mas comecei a ler ontem um pedacinho, já fiquei encantado com o livro dele. Sempre os livrinhos pequenininhos da Companhia das Letras. Terceira imagem. O encontro do boi. Vou ter que correr um pouquinho, mas... O Mauro fala que eu sou certinho, então fique tranquilo. É mesmo. Aí, encontrou o boi. Encontrou o boi. Ao abrir os olhos e acionar a visão, se dá conta de que está diante de si mesmo. Diante de si mesmo. Olha lá, o pastor se
e o boi si mesmo. Já não há lugar onde o boi possa esconder-se. Agora já não tem mais. Viu o boi? Você vai ficar impregnado pelo boi. Ainda mais quem fez o meu curso de Grande Sertão Veredas, você vai entender que o Urucuia é onde o boi berra. Você vai lembrar do Urucuia, sempre tem o boi na cabeça, não é verdade? Não é, Mauro? Aham. Então você vê o boi, você vai ser aprisionado pelo boi no sentido de apprivoiser, que fala o Pequeno Príncipe, né? Você vai ficar seduzido por esse caminho. E é difícil voltar atrás. Você pode até voltar atrás, mas é mais difícil. Já não há lugar onde o boi possa esconder-se. O pastor, tocado pela maravilhosa paisagem, põe-se a correr atrás do boi. Ardentemente, mas o boi escapa, foge. Quando a gente tem a grande questão, a gente começa a sentir o rastro da questão, a gente não consegue capturar a questão. Nós, então, que estamos lidando com o mistério, a gente está tentando a vida inteira capturar o mistério e nunca vai conseguir. Né? Sim. Vai estar sempre escapando, 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 né? Sempre. Quando eu estava para ir para o... Enfim, no processo que me levou até o mosteiro, tinha um padre, está com mais de 80 anos já, padre Thomas O'Brien, lá no interior de Minas, aí no interior, perto de Poços de Caldas, em Palmeiral. E descobri esse homem, ele me descobriu e ele foi um bom mestre para mim. E essa coisa da simplicidade do mestre, né, Faustino? Isso, lindo. E aí eu falava para ele, mas eu não sei o que eu estou procurando, eu não sei, tem alguma coisa assim, né, essa questão do mosteiro, ir, deixar a vida, não deixar. Ele dava risada, que é uma outra característica do mestre. Ele dava risada e falava, Mauro, com o sotaque forte dele, vai procurando, Mauro, quem procura acha. Vai procurando. É besta, né? Mas tá toda a verdade do mundo tá aí. Quem procura vai achar. Não para. Você está no seu caminho, você encontra um mestre como esse, que te ilumina o olhar, né? Fantástico. Te ilumina o olhar. Te dá a senha para andar no caminho, a senha. A gente precisa de senha, né? Tudo precisa de senha. Mas o boi escapa. Não há ainda... O pastor não tem ainda posse ou domínio, mas já sente a proximidade da sua presença. Basta a proximidade da sua presença. É lá o atar do caminho dos pássaros, linguagem dos pássaros, ele fala assim, se eu pudesse ao menos ver uma pena da Zimurg, eu estaria feliz. Se a gente tivesse, não precisa ver a Zimurg, você tem que ver apenas uma pena dela. Né? Entendeu, Mauro? Basta um sinalzinho da pena do Zimurg, né? Há pouco tempo eu fizemos uma celebração na casa da minha mãe, da minha irmã, onde está minha mãe, e eu levei uma medalha de... Teve um padre amigo meu que morreu, era professor de estudo comparado das religiões, e ele tem muitas... como é que fala? Relíquias. Uhum. E eu levei uma relíquia de São Tomás de Aquino. E botei lá na mesa da celebração. No final, eu levei para minha mãe, ela beijou e se apoiou na... É muito bonitinha a relíquia. E eu tenho guardado ela no meu oratório do quarto. Eu tenho vários oratórios na casa, mas no quarto tem onde estão algumas relíquias, São Bernardo, São Tomás de Aquino, São Benedito. Muitas, gosto delas. Se são verdadeiras ou não, mas eu acho que não importa, sabe? Elas sinalizam para mim, simbolizam alguma coisa importante. Que eu ganhei desse padre que era professor aqui na Ciência da Religião e um excelente professor de estudo comparado das religiões e que tinha especialidade, sabia tudo sobre os santos. E tinha um relicário grande. E ele me deu de presente, antes de morrer, algumas relíquias dele. O boi escapa porque o pastor não tem ainda domínio sobre ele, mas já se sente a proximidade do boi. Aí vamos para a quarta imagem.
Pode até aproximar um pouquinho mais para a gente ver dirigir. Isso. Preste atenção na corda, tá? Preste atenção na corda. A quarta imagem é a captura do boi. O boi vem agora capturado, mas ainda resiste. Qual que é o sinal da resistência? A corda está esticada aí, tá vendo? O boi resiste. O si mesmo resiste ao si. Ele que estava por muito tempo escondido numa região distante, deserta, o boi, né? Ele aparece, reage ao pastor. Ao pastor cabe o quê? O que cabe ao pastor, o buscador? Cabe a tenacidade, a teimosia de enfrentar o boi. A severidade de um empenho essencial. Ou seja, o momento da agonia e do combate. O encontro com o outro é sempre uma agonia, um combate. O encontro consigo mesmo também é agonia e combate. O boi busca escapar a todo custo. E assim fazendo, entra em conflito com seu interlocutor, que é o pastor. O que significa isso para nós? Significa que nós somos presos à dualidade da existência. A dualidade mostra sua face. É eu e o boi. E o boi resiste ao si. O si mesmo resiste ao si. Você não consegue capturar o si. Então, é a dualidade. Nós estamos ainda marcados pela dualidade. É necessário o quê? Nesse momento, tempo, paciência e constância. Eu adoro a palavra constância. Tudo fundamental para quem quer trilhar o caminho da mística é constância. Você tem que ter constância. É igual a minha ginástica, que me salvou. Uma das coisas que me salvou no transplante foi a ginástica. Que eu, igual ontem, não estava com nenhuma vontade de fazer ginástica, nenhuma, mas eu vou lá sem vontade e faço a ginástica, 1 hora de ginástica. Sem vontade. Então, você tem que ter tenacidade e constância. Aquela pessoa que... a experiência que eu tenho é a seguinte: todo mundo que quer fazer muito, todo dia, para. Você tem que fazer o meio caminho, né? Você faz 4 vezes por semana, descansa alguns dias, o propósito não faz diferente, não precisa fazer ginástica todo dia. Se você tem o compromisso de fazer ginástica todo dia, você vai parar de fazer ginástica 1 hora. E vai engordar, e vai se enfraquecer. Quer dizer, se eu estou conseguindo lidar com a minha travessia, porque eu faço muita ginástica também. E tá, claro, ginástica corporal e ginástica espiritual, né? São as duas. Então, a constância, que eu quero chamar a atenção dessa palavra. Aliás, quem gosta muito dessa palavra é o Hans Küng, o grande teólogo suíço, Hans Küng, constância. Aí vem a quinta imagem. A constância do pastor foi decisiva. A quinta imagem, vocês olhem aí. Já está, olha a corda, olha a corda. A corda já tá, não está mais esticada. Amansou o boi. Domou o boi. Eu prefiro a palavra apprivoiser, né? Cativou o boi. É mais bonito, eu acho, esse termo, cativou o boi. E foi em razão da constância do pastor. O conflito ganha agora pacificação. A palavra harmonia e pacificação é uma palavra muito querida para os orientais. Eu que trabalhei muito teologia indiana das religiões, eles usam muito o termo harmonia, a teologia da harmonia, né? Quer dizer, eu acho que o Bruno Latour fala muito em diplomacia, né? É importante buscar harmonia, né? Entre contrários. Difícil, mas aquelas pessoas que conseguem ser bons diplomatas, pessoas que trabalham em prol dos encontros, esses são os verdadeiros dialogantes, né? É um papel muito importante que faz o Papa Francisco hoje, né? Isso é muito legal. Então, o conflito ganha agora
pacificação, a corda está afrouxada. E isso é resultado de uma prática contínua, GIOG. Você mantém a prática com constância, você vai domar o boi. Você não tem que ter pressa. É como fala o Rilke, as grandes respostas virão com o tempo. Não tenha pressa. A pressa é inimiga da mística, né? A pressa é inimiga da mística. Eu tenho que esperar 180 dias para ficar mais ou menos arrumado. Eu já estou nos 70 aí, não tem pressa, não. Fiquei lá no hospital 35 dias sem pressa. E o dia passa rápido. Você fica muito angustiado demais, não adianta. Né? Você tem que... Está na pandemia, aproveita a pandemia. Aliás, eu tenho que fazer uma autocrítica aqui. A última aula com o Sibelius, não, na aula com a Aparecida Vilaça, eu quase que falei, fiz um brinde à pandemia, como o Lula também fez uma vez, né? Agradeceu a pandemia. A gente não tem que agradecer nunca a pandemia é um mal, né? Eu tenho que me corrigir do que eu falei lá na aula da Aparecida, no final da aula. Né? Falei que foi graças à pandemia que eu pude me encontrar com a Aparecida. Foi uma péssima expressão que saiu da minha boca. Né? Então, vocês entendem, quer dizer, no momento que a gente é confinado, a gente faz algumas coisas que não são habituais da nossa vida, entre elas a possibilidade de entrar no mundo interior. Ou de se arrebentar por dentro, ou então chutar o balde, como os brasileiros estão fazendo. Você chuta o balde, vai para a rua sem máscara e dane-se. E acredite no milagre. O brasileiro acredita no milagre. Né? Acredita que vai se salvar, que não vai sofrer, que vai escapar, ou que é uma gripezinha, simplesmente. Né? Sei lá o que se pensa. Então, nesse momento que você amansa o boi, ou que você cativa o boi, é como se o ser humano captasse que ele tem que estar inserido na teia cósmica. Como peixe na água. A piscidade do peixe é estar na água. Né? Então, é um acalmar-se do si com si mesmo. É um momento bonito esse da quinta imagem. Né? Aí vem a sexta imagem. Você senta no boi, muito bacana essa imagem. Senta no boi, tem que ficar lá mais nítida, Mauro. O pessoal vê a flauta. Está tocando flauta, isso. Ele está sentado no boi, tocando flauta, tranquilo, sereno. A cara do boi também é linda, né? Sereníssima. Né? É uma imagem que traduz serenidade. É o momento da serenidade. O contraste com a quarta figura é marcante. O contraste com a quarta figura é marcante. Não tem mais altercação, conflito, guerra, tem harmonia. O pastor aí é simplesmente alguém que senta e contempla o céu azul. Essa é a imagem que está aí tensionada com a sexta imagem. Essa é a quarta imagem. Quarta imagem. Essa é a quarta imagem. Sexta imagem, diferença radical entre uma e outra, né? Radical. Então, se você está nesse momento, alguém quer puxar sua camisa ou te chamar, você não quer parar, não. Você é alguém que simplesmente senta e contempla o céu. É o momento do retorno à casa. Tem um significado muito bonito isso, retornar à casa, né? Retorno à casa. Reina uma harmonia entre o eu e o si mesmo, uma harmonia que reverbera no ambiente. O ambiente é reverberado pela serenidade. Você pode ter uma recaída aí. O risco da recaída sempre existe em qualquer momento, né? Daí você tem que manter constância. Né? Aí vem a sétima imagem. Desaparece o boi. Essa é uma das imagens.
imagem forte, você está contemplando o vazio, né? A Lua é o vazio também, de certa maneira, né? As 7 primeiras figuras retratam os momentos dos ensinamentos, dos grandes ensinamentos, como a meditação, a disciplina, a constância, é o processo de desprendimento. Aqui você já está num processo de desprendimento do eu mesmo. Aí você tem a consciência, eu sou eu. Não é mais o pastor, mas é o homem que se revela a si mesmo como o verdadeiro si. Verdadeiro si, em japonês, jiko. É como se o boi tivesse adentrado o homem. Você não tem mais boi nessa imagem. O boi se adentrou dentro do pastor. Está lá dentro do pastor. Então, o pastor agora é alguém que se encontra existindo de modo calmo e sereno. A partir dessa fase, da 7ª imagem, nós vamos entrar no cerne das imagens. Haverá agora um salto de nível radical. A Lua aí. Essa foi a minha imagem. A primeira imagem, o primeiro retrato de Lua que eu consegui fazer com o próximo, né? Com a minha máquina aí. Essa máquina foi uma dica do meu médico. Ele falou, compra uma máquina fotográfica para você. Eu pus aqui porque ela remete exatamente a essa 7ª imagem, que é a do monge contemplando exatamente a Lua, o vazio. Né? Vazio. Só que ela não está ainda cheia, está quarto crescente. Né? Essa aí não é lua cheia. Agora, daqui a pouco, vem a lua cheia, vai ser mais bonito ainda. Aí a oitava figura é das mais centrais do budismo, é o vazio. É o círculo vazio. Aliás, essa imagem é o símbolo da especialização em ciência da religião aqui de Juiz de Fora. O nosso curso, essa imagem é o símbolo dela, né? E é uma cor linda, né, Mauro? Eu acho linda essa cor. É o círculo vazio. Quando eu entro no meu escritório, no 3º andar, eu tenho essa imagem feita por um pintor de Juiz de Fora, amigo meu, Talarico, que pintou. O meu irmão, Pulica, que é um grande desenhista, ele fala, a coisa mais difícil de pintar é o vazio do Zen. É o círculo vazio. É dificílimo pintar. Você tem que ter uma energia muito forte para pintar de forma viva, bonita, né? Esse círculo. Então, é o salto para o nada. E aqui tem uma frase importante, que está nos comentários da 8ª figura. Não se detenha com prazer no lugar onde Buda mora. Isso vale para todas as religiões. Você nunca se detenha com prazer no lugar onde Cristo mora, por exemplo, ou Buda mora, ou Krishna. Você tem que continuar sendo o buscador. Nunca ache que você chegou no ponto final. Então, é um salto no absoluto, mas é um salto no escuro, no vazio, no nada. São aqueles 13 nadas de que fala Gilberto Gil na música Se Eu Quiser Falar com Deus. Não há mais vestígios de eu. Não existe eu, não existe boi, nem pastor, é só o vazio. Né? É o grande morrer, como falam os budistas. Né? Os muçulmanos falam morrer antes de morrer. Aqui é a morte, é o nada. É o nada. É o que todos nós buscamos, mas não conseguimos, né? É a grande morte, é o Tai Chi. O eu agora é não sendo eu, entendeu? As montanhas não são mais montanhas, os rios não são mais os rios, tudo desaparece. Você fica imerso no vazio, né? É o nada mergulhado no infinitamente aberto. É um nada mergulhado no infinitamente aberto. Isso falam todos os grandes místicos, cristãos também. Marguerite Porret, Mestre Eckhart, Ângelo Silésios, que vai ser tema da nossa aula ainda esse ano. Né? Ou seja, ou como fala de forma muito bonita Goethe, ele fala, morre e te vem. Você morre
e acontece. Tudo acontece depois da 8ª imagem. É uma redescoberta do olhar. Por isso que é tão fundamental. O círculo vazio não é o fim do caminho. Essa é muito importante frase do meu texto. O círculo vazio não é o fim do caminho, é o começo do caminho. Quando você chega nessa experiência do nada, é que você começa a ver o mundo de forma diferente. Esse mesmo nada que tudo nadifica é o nada que gera afirmação, que gera futuro. Aí eu quero voltar àqueles versinhos que eu já falei aqui outras vezes, né? Antes que eu penetrasse no Zen, as montanhas nada mais eram senão montanhas e os rios nada a não ser rios. Quando aderi ao Zen, as montanhas não eram mais montanhas, nem os rios eram rios. Essa é a 8ª imagem. Desaparece tudo. Aí vem a 9ª imagem. Linda essa imagem. É linda, linda, linda. Né? Tem a natureza aí. A natureza. Simplesmente a natureza. E você vê que ela está florida ali, né? Florida. É setembro. Ao chegar setembro, do Beto Guedes, né? Setembro. É isso aí. Após passar pelo mergulho no nada, você renasce na sua subjetividade. É a subjetividade elemental que fala o Nishitani da escola de Kyoto. Né? Você atravessa o nada e você redescobre a singularidade fundamental de você. Quando você olha a natureza, você olha com outro olhar. É o momento do conhecimento, do prajna. Você renasce de forma totalmente distinta. O vazio que representa a figura anterior era um vazio em movimento, um vazio gerador. Acho que quero frisar isso, é um vazio que gera. A passagem por esse estado transformou o sujeito e a sua mirada. Então, é um momento de ressurreição. Essa palavra ressurreição é utilizada por Ueda no seu texto, tá? Ressurreição. A árvore que floresce, que está aí na imagem, e o rio que flui simbolizam o eu despojado. O eu despojado. É a imagem da natureza. Aí vem a última imagem, para manter a minha disciplina. Essa imagem é linda, está embaçada, Mauro. Tenta botar mais. Já vai. É maravilhosa essa imagem. Espera aí, ele fica buscando aqui, mas ele já vai achar. Mas já deu para captar. Ó, vê. Pronto. Tem um velho careca, com cinza na cabeça, descalço, com a barriga aberta, com a vida já caminhada, com um saco enorme nas costas, e um menino que se defronta com ele como se estivesse começando o caminho. É um encontro. Isso aqui é um encontro. Enquanto que a 9ª imagem era a natureza que renasce, aqui é o reencontro com o outro, quando você é atravessado pelo nada. E de alguém que já venceu todas as etapas do caminho, que é o velho, né? Que está sorrindo, está alegre, e está chegando na cidade. Né? Então, a última figura, nela aparece um caminhante que se encontra com um jovem. Ele emerge com sua natureza irradiante, irradiante, irradiante. Ele vem de longe, ele é de uma estirpe estrangeira, vem de longe. Porque ele passou por muitos caminhos, né? Muita estrada. Mas nada nele se traduz em cansaço ou desânimo. Isso é que é o mais difícil fazer para o buscador. Né, Mauro? Uhum. Quando você ajeitou o cabelo no começo do programa, eu falei assim, é o Mauro querendo mostrar que ele está muito bem. É isso aí. Não é? Ou quando eu ponho meu chapeuzinho aqui para não mostrar a minha careca muito feia. Né?
Então, na imagem apresentada, o velho caminhante, que é o verdadeiro si, que já engoliu o boi, né? Já passou pela experiência, é um mestre. Ele se encontra com um jovem que está apenas iniciando o seu caminho, vai ter que passar por todas aquelas etapas. O interesse do caminhante não está voltado para si, mas para o outro. Isso aqui é o mais bonito. O gordo, velho, ele já está vivendo um momento quando ele encontra... É a saudação japonesa que é assim, ó. O japonês, ele não saúda você assim, ele saúda você assim, ó. O que significa isso? Ele desce a cabeça, vai até o fundo do nada e retorna desprendido de si e saúda o jovem. O Ueda falando sobre isso é a coisa mais linda do mundo. O que é? Isso aí não é o Martin Buber, eu e tu, é mais do que isso. Quer dizer, você veio de uma terra estranha, você se desapegou de todos os empecilhos, você está livre, está solto, sem camisa, muita cinza na testa, mostrando experiência, com a bagagem cheia, com a luz que ilumina. Então, o encontro que você faz com o outro é um encontro totalmente diferente. Lindo, maravilhoso, né? Eu me lembrei aqui, Mauro, que ontem à noite eu tirei a noite para ver o nosso programa, eu e você aqui em casa, lá no meu escritório. Foi tão lindo aquele nosso abraço final. Foi assim. Você pegou a imagem do meu pai e da minha mãe, né? Agora que eu estou vivendo esse processo com a minha mãe, e olhou com tal jeito, foi no meu ouvido perguntar se podia mostrar, aí você mostra a imagem, né? E depois nós nos abraçamos. Eu acho que esse encontro, né, de dois grandes amigos, eu acho que é marcado por algo que vai além do eu e tu, né? Para além da mera cortesia, é algo mais fundo. E aí da sua casa foi inesquecível. E o programa está lindo. E eu estava vendo também como é que nós estávamos bonitos os dois ali naquele... Eu vou até postar de novo, porque eu não sei que encontro foi aquele, mas foi em março, antes da pandemia. Foi umas 2 semanas antes. Foi no comecinho, ainda não tinha quarentena. Eu tinha desistido da viagem para a Espanha, né? Foi justamente. Exatamente. Foi no momento que você decidiu, não é? Estava me preparando para o transplante e você relatou a sua operação de retirada da próstata, né? Os dois falando sobre a morte. Foi bonito, né? Foi lindo. Está lindo aquele encontro. Vale a pena ver, né? Rever. Né? Então, aqui, o velho representa alguém que passou pela experiência de desapego e o seu único foco é o outro. É o outro que está ali, jovem. E o que a figura indica claramente é alguém, o velho que passa por toda a experiência, é uma pessoa que foi tomado pela simplicidade. É simples. Aliás, os grandes mestres são pessoas simples. Ele entra no mercado e faz as perguntas mais banais. Por exemplo, de onde você vem? Qual o seu nome? Você já comeu? Você vê as flores? São as perguntas mais simples. Você entra no mercado, ele está entrando no mercado, o velho ali, e faz as perguntas mais simples que resultaram nessa linda melodia de uma vida empenhada à busca de si mesmo. E o seu doar, o doar do pastor, no caso, do velho, é um doar, não é um doar qualquer coisa, é simplesmente estar ali atento. O que falamos na aula passada sobre Thomas Merton. Simplesmente estar ali atento, tendo diante de si a alteridade no seu mais alto grau de brilho. Gente, foi feito para brilhar, diz Caetano Veloso, né? Não é de Caetano Veloso essa frase, mas ele retoma essa frase, né? Então, se a 8ª figura representava o nada absoluto, a 9ª desvenda o mundo da natureza,
Essa última desvenda o mundo da história. A saudação reverencial, bonita, né? Ao inclinar-se, o sujeito rompe com o seu eu na profundidade do entre, onde não há nem eu nem tu. Não há mais nem eu nem tu. Há o mesmo, né? Há um retorno bonito. E aí a dinâmica do seu encontro é pontuada pela hospitalidade mais essencial. Por isso que eu adoro a palavra hospitalidade. Quem passa por esse movimento é alguém realmente hospitaleiro. Então, estamos aqui diante do verdadeiro eu sou eu. Eu sou eu. Estamos diante de uma identidade que atravessou o vale do nada e renasceu com liberdade e gratuidade singulares. Renasceu no solo vivo do cotidiano elementar. É no cotidiano elementar que o grande buscador vive a sua experiência e irradia a sua luz. Não é fora do mundo, é no tempo, no mercado, fazendo as perguntas mais simples que vêm da sua experiência do nada. É o nirvana em samsara. Aquele modo de ser que passou pelo embaraço do nada, desperta agora sereno para envolvimento no mundo, sem perder jamais a referência daquele nada inaugural. Você passa a carregar o nada consigo. O nada faz parte do seu eu. Passei um pouquinho do tempo. Maravilha, imagina. Foi uma delícia. Vou mostrar uma coisa para... Bom, acabou a aula, né, professor? Acabou. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O Faustino falou no comecinho do programa que ele postou as 3 capas dessa trilogia dele, desses livros que compõem uma trilogia da pesquisa e da meditação do Faustino ao longo desses anos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ah, tá aqui. Esse já saiu. Exatamente, esse já saiu, tenho aqui em casa. Esse foi o primeiro, Malhas da Mística Cristã. Deixa eu colocar agora, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, aumentei. Está claro, está bem claro. Está bem claro. Agora, colocar o próximo. Olha que linda essa capa. Aqui, evidente, ela está inteira, tá? Vai aparecer essa primeira metade. Essa é a capa, aqui é a contracapa, né? Isso, Mas a composição é maravilhosa, Faustino. Linda. É linda. Essa moça é maravilhosa, essa menina, que ela é jovem, bem jovem. E é interessante que aqui você tem o meditante que está girando a flor, como aconteceu com o Buda, ele gira a flor e alguém sorri. E aquele que sorri compreendeu o que é o girar da flor, né? Legal. E aqui aí... é o mesmo personagem que atravessa todo aqui. O mesmo personagem está aqui, o mesmo personagem está lá. Sim. Estamos falando, ó, este personagem... Deixa eu passar. Olha lá, o personagem primeiro está amarrado em teias, que é bonito isso, né? Nós estamos envolvidos por teias. O mesmo está aqui, o mesmo está aqui e o mesmo está aqui, na capa da última, Mística Islâmica. E é por essa mística islâmica que nós vamos navegar nas próximas 3 aulas do mini curso de Faustino Teixeira e Pablo Benedito, sobre o sufismo, especificamente sobre um autor do sufismo que já foi objeto, já foi estudado por nós aqui no curso do Faustino, que é o Ibn Arabi. Né? Nós já estudamos aqui, agora vamos retomar e aprofundar com Pablo Benedito. Só uma coisinha que eu esqueci, Mauro, que é importante. Fala. Eu estou tendo muito contato com o mestre... um dos mestres maiores do budismo no Brasil, que é o Ricardo. Né? Ricardo Gonçalves. Ricardo Gonçalves e a mulher dele, que é a reverenda Ivonete Silva Gonçalves. E ela faleceu há algum tempo. Uhum. E ele estava me contando sobre a vida dela, porque eu vou botar ela na oração declamada da sexta-feira agora, né? Sexta-feira próxima. E ela fez um texto que ninguém conhece. Eu não postei, eu acho que esse texto não tenho certeza. E eu vou ler só um trechinho dele para vocês. É muito difícil, né? Não é para qualquer um esse texto, não. Que faz lembrar a oração do abandono do Charles de Foucault. Né?
Se você quer milagres, não procure o budismo. O supremo milagre para o budismo é você lavar seu prato depois de comer. Se você quer poderes sobrenaturais, não procure o budismo. Para o budismo, o maior poder sobrenatural é o triunfo sobre o egoísmo. Se você quer triunfar sobre seus inimigos, não procure o budismo. Para o budismo, o único triunfo que conta é o do homem sobre si mesmo. Se você quer a vida eterna num paraíso de delícias, não procure o budismo, pois ele matará seu ego aqui e agora. Se você quer massagear seu ego com poder, fama, elogios e outras vantagens, não procure o budismo. A casa de Buda não é a casa da inflação dos egos. Se você quer um caminho para Deus, não procure o budismo. Ele o lançará no vazio. Se você quer respostas cômodas, fáceis para as suas indagações existenciais, não procure o budismo. Ele aumentará suas dúvidas. Se você é dos que acham que a verdade está nas escrituras, não procure o budismo. Ele lhe dirá que o papel é muito útil para limpar o lixo acumulado do intelecto. Se você quer conhecer o futuro, não procure o budismo. Ele só vai lhe mandar prestar atenção a seus pés enquanto você anda. Se você quer ouvir palavras bonitas, não procure o budismo. Ele só tem o silêncio a lhe oferecer. Se você quer ser sério, austero, não procure o budismo. Ele vai ensiná-lo a brincar e se divertir. Se você quer brincar e se divertir, não procure o budismo. Ele o ensinará a ser sério e austero. Se você quer viver, não procure o budismo, pois ele o ensinará a morrer. Se você quer morrer, não procure o budismo, pois ele o ensinará a viver. Nossa, maravilha. Maravilha de texto. Você sabe que ela foi obstetra. Ela fez 5.000 partos, a Ivonete. Depois se converteu ao budismo nos anos 70, no Japão. Se tornou reverenda do budismo Terra Pura. Juntos fizeram uma vida longa, ela e o Ricardo Gonçalves. E ela deixou esse texto escrito, que é a coisa mais linda que tem. Eu pedi autorização a ele e vou publicar nas orações declamadas. A oração declamada de sexta-feira passada foi sobre budismo, lindo, sobre Buda. E dessa semana vai ser sobre budismo também. Quando o luto dele passar, porque você tinha me indicado, falei com ele para vir aqui no Paz e Bem, e ele falou da extrema dificuldade que ele tinha com a internet lá e tudo. Quando o luto dele passar, podíamos trazer ele aqui para uma conversa. Seria, não é, Faustino? Ele é maravilhoso. Seria fantástico. É um budismo muito diferente do budismo mais divulgado atualmente, né, Faustino? É um olhar um pouco distinto do Zen budismo, né? Legal. Maravilha. É isso aí. Esse foi o encontro O Boi e o Pastor. Na próxima semana começa um mini curso, 3 aulas, sobre o sufismo, especialmente um autor sufista, Ibn Arabi, Faustino Teixeira e Pablo Beneit, aqui no curso de espiritualidade de Faustino Teixeira. Valeu. Obrigado, Faustino. Paz e bem, queridos. Paz e bem, gente. Paz e bem. Hoje atrasou um pouquinho, mas... Não, tá ótimo. Paz e bem.